Essa senhora estava cansada de servir sua nora, mas ela ameaçou bater nela se não terminasse de limpar os seus pés. Ela falou para sua sogra que se não fizesse as coisas para ela, iria mandar seu filho colocá-la em uma casa de repouso. Jenny perguntou se ela queria ir embora quando a senhora disse que sim, mas ela jogou água em seus olhos. A senhora perguntou por que ela estava sendo tão maldosa quando Jenny acabou escutando a voz de seu marido. Nesse momento, ela se levantou desesperada do sofá e puxou aquela senhora para deitar em seu lugar. Em seguida, ela se sentou no chão fingindo estar cuidando dela para que Steve achasse que ela estava sendo uma boa esposa. Ele perguntou o que estava acontecendo e Jenny disse a ele que estava cuidando de sua mãe o dia todo enquanto ela só estava deitada. Então Steve ficou furioso por achar que sua mãe estava maltratando sua esposa sem nem imaginar que estava sendo tudo ao contrário. Nesse momento ele pediu para sua mãe fazer o favor de limpar toda aquela bagunça enquanto iria comer alguma coisa. Mais tarde depois, Jenny passava trigo em seu rosto para fingir que teria feito a comida favorita de seu marido. Então ela pede para o marido se sentar, pois a comida já estava pronta quando Steve percebe que aquela seria a receita de sua mãe. Mas ela explicou que sua mãe teria passado a receita para ela e conseguiu fazer tudo sozinha sem a ajuda da mãe dele. Ele pede desculpas à sua esposa dizendo que não sabia o que estava acontecendo com sua mãe e que ela nem sempre foi assim. Em seguida a mãe chegou avisando para o filho que teria terminado a limpeza quando Steve chamou sua mãe para comer. Então a senhora se sentou ao lado do filho e Jenny dá um prato de comida para ela, mas a senhora percebe que estava muito apimentada. Ele perguntou por que sua mãe estava agindo daquela forma com a sua esposa e disse a ela que estava se esforçando para agradá-la. Jenny pede para o marido se acalmar enquanto ele dizia que sua mãe teria que dar mais respeito a ela. Então a senhora, cansada de ser maltratada, disse que desistia e se retirou de perto do filho e de sua esposa. Mais tarde depois, Steve saiu da cozinha quando percebeu que sua mãe já estava de malas prontas para ir embora. Nesse momento ela explicou que estava cansada de ser maltratada naquela casa e estava indo para uma casa de repouso. O filho disse que não queria para ela ir, mas se fosse aquela a vontade dela, desejava à mãe uma boa sorte. A mãe pediu a fotografia para o filho como lembrança e Steve mandou ela levar que estava tudo bem. Porém, quando a mãe foi pegar a fotografia, acabou derrubando algumas joias e Jenny diz a ele que aquelas joias seriam dela. Nesse momento, Steve ficou furioso com a mãe, mandando ela se preparar, pois iria ligar para a polícia para levá-la presa. Então Jenny se aproximou de sua sogra e falou que finalmente iria se livrar dela, pois estava cansada de vê-la naquela casa. Naquela mesma noite, Steve voltou para casa com a polícia e quando Jenny se levantou, o policial algemou ela. Ela perguntou o que estava acontecendo, então ele explicou que já sabia de tudo que ela fazia com sua mãe. E Steve fala que viu as câmeras de segurança e há meses ela estava maltratando sua mãe e tratando como sua empregada. Em seguida ele pediu para o policial levá-la presa, que deixou Jenny desesperada e pediu desculpas à sua mãe por não ter percebido o tipo de mulher que ele estava antes. E se vocês gostaram desse resumo, já curte, comenta e me segue para mais vídeos como esse.